glória. Vamos aplaudir o nosso Deus. Eu creio, meu irmão. Eu creio, minha irmã, que Deus entrou dentro da minha casa, da casa do irmão. Amém. E Ele mudou tudo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vou pedir para os levitas ficarem aí mesmo. O fundo está alto, tá bom? Tranquilo? Se alguém depois falar para mim que o fundo estava alto, Gálatas capítulo 4, o versículo é o 27. Acharam? Vai dizer assim: porque está escrito: alegra-te, ó estéril, porque não dás a luz. Exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Aqui é uma bênção. Hoje a palavra de Deus para os nossos corações é uma promessa que Deus tem na minha vida e na sua vida. E quem crê nessa promessa aqui, fala assim: eu creio, Pai, eu vou tomar posse. Amém. Então, como diz as Escrituras, alegra-te. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: alegra-te, Rafael. Rose, alegra-te. O irmão e a irmã que está nos assistindo, coral, fala assim: alegra-te. Isso, Deus tem grandes coisas na sua vida. Amém. Pois agindo Deus, quem impedirá? Então vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações, Deus vivo, santo e fiel. Oh Pai, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. A Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha nos ensinar dia após dia, Pai, a andar, a não se esquecer e a permanecer na Tua palavra, Pai, pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Enquanto nós estamos te ouvindo, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra. Que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Pois o nosso Deus vivo, santo e fiel, Ele vive e Ele reina ainda. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, o meu foco é falar de Isaías 54. Mas é necessário eu pegar um pouquinho da sabedoria de Paulo para até mesmo explicar o que está escrito em Isaías 54. Paulo, ele está falando com os nossos irmãos de Gálatas, que alguns ali estavam deixando o evangelho genuíno, Cristo na cruz, estavam seguindo outros ensinamentos que não condizia ali com o que Paulo estava
ensinando, estava fugindo. E Paulo ele vai falar no capítulo 1 que qualquer um, até mesmo os anjos, se descer do céu, até mesmo ele, se ele pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo na cruz, que seja anátema. Ele repete isso 2 vezes. Qualquer um, até mesmo os anjos, se pregar um outro evangelho que não seja o sacrifício de Cristo, seja anátema. Anátema. Mas igual eu disse, estava surgindo homens ali que estavam ainda na lei de Moisés. Na lei de Moisés, ali cuidando, querendo viver dias de festas, até mesmo sábado, querendo ainda fazer a circuncisão. E Paulo ele estava brigando contra isso. E ele vai deixar bem claro: olha, se vocês viverem desse modo, vivendo ainda na lei, o sacrifício de Cristo para vocês está morto. Cristo não vive em vocês, porque a lei de Moisés acaba quando Cristo ele cumpre com o que a lei de Moisés condenava. Então vocês têm que abandonar o sábado. E agora estava tendo aquela união de judeus e gentil. Então você imagina assim: o gentil tudo pode, é ou não é? Todas as coisas me é lícita, mas nem tudo me convém. E os judeus não, já tem aqueles costumes religiosos, mas tem coisas na lei ali que Paulo ele falou: meu, isso não precisa. Vocês não podem mais viver igual eu falo assim, ó, aqui quando ele fala da circuncisão. E ele deixa bem claro: aquele que vive a circuncisão, Cristo não vive nele. Essa pessoa está no erro. Está no erro. Assim também, eu vejo algumas igrejas vivendo, querendo viver igual judeu. Você vê que Paulo ele fala da circuncisão. E ele fala que todas as festas ali que eles comemoravam, ali não era, só simbolizava Cristo. Então, da mesmo modo que Paulo ele fala da circuncisão, ele fala ali do Shanatová. Tem igrejas que vivem Shanatová, que é o Yom Kippur. E Paulo fala assim: não, vocês não podem mais viver isso. Isso só representava Cristo. Ele já veio. Se vocês viverem isso, vocês estão declarando que Cristo não veio. É passado isso. Isso virou sombra. E eu gosto quando Paulo fala assim: isso virou sombra. Porque, meus irmãos, ó, se eu colocar minha mão aqui, aqui aparece minha sombra, meu reflexo. Mas eu estou vendo a minha mão. Mas ó, se eu colocar minha mão aqui para cima, eu vejo a sombra. Assim era. Para os irmãos entenderem o que Paulo está falando. Isso é sombra. Olha aqui, ó, simbolizava, a minha mão está aqui em cima, mas Cristo já veio, eu já vejo Cristo. E aquilo, e as coisas passadas eu vejo a sombra, mas eu vejo Cristo hoje. Não tem mais necessidade eu viver. E se as pessoas quiserem viver as festas, tem que viver igual ele, igual Shanatová, Yom Kippur. Você tem que ficar uns dias sem tomar banho. Você entendeu? Então ali você tem que sair perdoando as pessoas, ajudando as pessoas. Então tem aqueles costumes. E Paulo ele fala: não, isso não tem mais necessidade. A lei de Moisés acaba quando Cristo ele vem. Ele vem. E agora eu quero falar, aproveitar que as crianças estão aqui. E os irmãos também, principalmente com jovens. Assim, por quê? Há um confronto hoje em dia. Hoje para você pregar o evangelho é muito difícil. Tem muitas igrejas que têm um pensamento diferente da palavra de Deus. Tem teses diferentes. E tem muitas pessoas, eu já andei por algumas igrejas e eu já vi jovens falar assim: não, hoje nós estamos na graça. E
não tem necessidade de guardar a lei. Isso está um grande erro. Então eles têm esse pensamento que pode fazer tudo, e não é assim. Não é assim. Eu vou pedir para os irmãos irem junto comigo agora em 1 João, capítulo 2. Existe lei, sim. A lei de Moisés não, entenda isso. Na lei de Moisés, você tinha que guardar o sábado. Hoje não é mais necessário guardar o sábado. Você tem que guardar todos os dias. Quem entende isso? Na lei de Moisés, você não podia comer carne de porco. Agora não. Tudo que você consagrar a Deus é bênção. Então, tem algumas coisas ali na lei de Moisés. Você não pode mais viver festas, igual eu disse, que só simbolizava ali Cristo. É igual José, quando revela ali o sonho do copeiro e do padeiro. Representava Cristo. O copeiro, ele servia vinho, que representava o sangue, por isso que o copeiro vive. O padeiro, ele morre, por quê? Porque ele representava o corpo. E olha o que vai estar escrito aqui em 2 João, capítulo 2. Então, 1 João, capítulo 2. Isso, vem aqui, Timóteo, já que você está querendo. Cadê seu... Aí eu vi, hein? Versículo 4. Então entenda isso. Entenda isso assim, ó. As crianças, jovens, quando alguém fala assim, não, você não precisa mais guardar a lei. A lei de Moisés, você não precisa mesmo guardar não, é passado. Mas eu vou mostrar uma nova lei. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5 também, guerreiro. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, ó, versículo 5, ele fala que aquele que guarda a palavra de Deus, ele é aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos transforma em luz em meio à escuridão. A escuridão, igual Jesus Cristo, ele fala assim, ó, vós sois a luz do mundo. Quando você guarda a palavra de Deus, isso é amar o próximo. Amar o próximo não é julgar, é você ser referência para esse próximo. É quando você guarda a palavra de Deus. E olha aqui, ô Timóteo, pode ficar aqui, olha aqui, Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Em 1 João, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, ó, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, ó, se um irmão cristão, jovem, tá aqui, jovem também, que se vocês disserem que vocês têm comunhão com Deus, que vocês estão na igreja, eu sou levita, eu sou um adorador, eu sou cristão, mas se vocês andarem igual as pessoas do mundo, ficando com várias pessoas, sabe, assim, vivendo igual as pessoas do mundo, não guardando a palavra de Deus, a palavra fala que vocês estão mentindo. E chegar naquele dia, é assustador.
E olha aqui, ele vai continuar dizendo, Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. então andar na luz, igual o salmista vai dizer, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então eu falo não somente com jovens, mas assim, com o irmão que está com problema no relacionamento. A palavra de Deus vai te direcionar, procura. O irmão e a irmã que está procurando, pastor, eu quero arrumar alguém para mim. A palavra de Deus, ela vai te orientar, meu irmão, em tudo, para você estar fazendo ali a vontade de Deus. É a palavra, é o meio que Deus ele usa para falar nos nossos corações. E olha, o evangelho relatado por João, capítulo 8 agora. Vamos no evangelho relatado por João. Para casa. Não, tranquilo. Se houver alguém que está nos assistindo, estava andando em trevas, estava até mesmo congregando numa igreja aí, vivendo igual as pessoas do mundo, esse versículo serve para você tomar posse e começar a andar nos caminhos do Senhor. No versículo 12, capítulo 8, vai dizer assim, ó, de novo lhe falava Jesus. Olha Jesus Cristo falando novamente com o irmão. De novo lhe falava Jesus, ou com a irmã, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue quem? Quem segue Jesus. Tem muitas pessoas seguindo homens, tendo referência ali em artistas, estrelas. São estrelas, homens. Às vezes, algumas começaram até bem no começo, tem outras não, já começou errado no começo e não mudou. Mas tem pessoas que começaram bem no começo, temendo a Deus, mas no final se tornou Saul. Saiu dos caminhos do Senhor, parou de seguir a palavra do Senhor, começou a fazer aquilo que o mundo gosta de ouvir. Então aqui é Ele. E quem é Ele? Ele é a palavra. Ele continua sendo a palavra. Em João capítulo 1, ele vai dizer que antes ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Ele continua sendo o verbo, ele continua sendo a palavra. Pode passar céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Por isso que devemos ser guiados pela palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. E ele está pregando para os judeus. E olha, os judeus são religiosos. O grande problema de um pregador é pregar para uma pessoa religiosa, que às vezes acredita naquilo que foi ensinado, e às vezes o que foi ensinado é da maneira errônea. É da maneira errônea. E eu gosto de ficar meditando, porque Deus, Ele usa as trevas para falar com a luz? Sim ou não? Não. Mas olha, bem interessante. Quando Ele fala a parábola do joio e do trigo, Ele fala que Ele plantou o trigo, mas veio o maligno e plantou o joio. Aí os anjos falam assim, vamos arrancar esse joio, que não é o trigo. E Jesus ele fala assim, não, deixa crescer, porque você arrancando o joio, você pode arrancar o trigo também, né? Você pode arrancar o trigo também. E eu falo assim, meus irmãos, a ovelha de Deus, quando segue a palavra, às vezes pode até entrar um joio pode até tentar falar de Cristo para essa pessoa, mas essa pessoa tem a palavra de Deus. Ela fala assim, não, espera aqui, a palavra de Deus fala que o jeito correto é esse daqui. O jeito correto tem muito joio, que por exemplo,
é usado por Deus, assim, Deus permite, vai na casa assim, vamos para a igreja. Aí essa pessoa está ali, não, eu estou precisando ir para a igreja. Mas quando essa pessoa vai para a igreja, ela começa a sentir desejo ali, querer conhecer mais a palavra. Então ela começa a ser orientada pela palavra. Deus começa a ter uma intimidade somente com aquela pessoa, e essa pessoa começa a seguir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso e deixa de seguir homens. Você consegue pegar isso? Igual estamos falando aqui do evangelho relatado por João, Jesus Cristo pregando para os judeus. Entrando agora aqui no versículo 31 do capítulo 8, Jesus Cristo vai dizer assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando para os judeus religiosos. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que devemos ser a igreja de Bereia, a igreja de Éfeso, assim, na palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. E no versículo 12, lemos que Jesus Cristo ele vai falar: eu sou a luz do mundo. Vou pedir para os irmãos irem agora em Mateus capítulo 5. E qual que é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso? Qual é o mandamento, pastor, que eu tenho que guardar? No evangelho relatado por João, eu vou aqui em Mateus capítulo 5, mas eu vou ler aqui o evangelho relatado por João, capítulo 14, se eu não me engano. Não, capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então aqui, esse é o novo mandamento. Guardar a palavra do Senhor é esse. Você tem que amar o seu irmão na fé, aqueles que também não estão ainda na presença de Deus. Então você tem que amar esses irmãos que também ainda não estão na presença de Deus. Você tem que amar, eu falo assim, meus irmãos, primeiramente, você não amar os seus familiares, como você pode amar o próximo? Se você não der um bom testemunho dentro de casa, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como é que você pode amar, você falar que você me ama? No primeiro, você já vai querer me bater, sim ou não? Você bateu forte, não gostei disso não, hein? Vai ficar com uma aguinha no coração. Olha, Jesus Cristo, ele vai dizer aqui no versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu li aqui o versículo 14. Vós sois, nós, vamos dizer assim, somos a luz do mundo. Olha para o irmão que está do lado. Ei, pega isso, você é a luz. Você é a luz do mundo. E Deus está falando que não pode esconder. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha aqui como é forte isso aqui no versículo 15. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, mas isso é quando você guarda a palavra de Deus. Quantos cristãos, meu irmão, sabe, não só congrega, só adora, mas da boca para fora. Chega lá fora, é uma ignorância, é pensando, eu sou Davi, Deus vai fazer, vai pro inferno se continuar no erro, sabe, se não houver mudança.
se não houver transformação. E aqui ele fala: vós é a luz do mundo. É quando a gente guarda a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. É quando a gente se torna luz mesmo, ali iluminando a vida de outras pessoas, mostrando amor, atitude, né? Assim, fé, mostrando Cristo. E aqui esse é um mandamento que eu falo assim, é tremendo: amar o próximo. Porque quem ama, ele perdoa, é ou não é? Quem ama, ele ora pela vida do inimigo. Você faz isso? Aquela pessoa aqui, eu vou usar o Timóteo aqui, que feriu você, que te machucou, você tem esse amor dentro de você? Esse é um novo mandamento: amar o próximo. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. Você orar pelaquela pessoa que te traiu, você orar pelaquela pessoa que aprontou com você. Então esse mandamento, ele é tremendo. O amor, ele é tremendo. Igual eu disse, ensinando os irmãos, olha, Jesus Cristo, ele falou assim, que aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar, na sua vida, no seu relacionamento, em primeiro lugar. Ele tem que estar acima dos seus filhos, acima de tudo. Eu estou falando isso para vocês entenderem o que está escrito em Isaías 54, para a gente viver essas promessas de Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar. Pastor, mas Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 5, que eu até decorei no versículo 8, que aquele que não cuidar dos seus familiares negou a sua fé. Sim, meu irmão, você tem que cuidar, dando um bom testemunho, assim, levando a palavra de Deus para sua casa, sendo um bom esposo, um bom filho, igual eu citei. Mas em primeiro lugar tem que estar Deus. Paulo, ele não pode ir contra as palavras de Cristo. Cristo disse assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem disse essas palavras? Paulo, ele disse assim, Paulo dizendo: aquele que não honrar os seus familiares negou a sua fé. Quem é maior? Cristo ou Paulo? Cristo. Então entenda o texto que Paulo está dizendo, porque se Paulo tem o Espírito Santo, igual cremos, ele não pode ir contra a palavra de Deus. Você crê nisso? Ele não pode ir. E as pessoas, ao não conhecer as Escrituras, distorcem para satisfazer o seu ego e o seu pecado, para justificar o seu erro. Não, eu estou na palavra. Não está na palavra não. Naquele dia você vai ver o que irá acontecer se você continuar no erro, se você não despertar. Paulo, ele disse para Timóteo, tudo bom, Timóteo? Hoje você veio, hein, Timóteo? Disse assim: Timóteo, é a obrigação nossa, da igreja, isso é o evangelho, da gente cuidar dos órfãos e das viúvas. Amém, Timóteo? Amém. É nossa obrigação cuidar dos órfãos e das viúvas, não deixar elas desamparadas. Mas Timóteo, se houver algum familiar sendo cristão, cabe a eles cuidar da mãe, cuidar da avó. Então é esse sentido que Paulo ele está falando. Paulo não está indo contra a palavra de Deus, ele está falando em um outro sentido. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mas entenda uma coisa: você pode quebrar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus? Aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode quebrar essas palavras? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Uma irmã falou sim, e algumas pessoas falaram não. Você pode quebrar aqui. Jesus Cristo falou assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, irmão, filho. Hoje eu atualizo o cachorro, né? Que hoje em dia as pessoas amam o cachorro mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode quebrar essas palavras do nosso Senhor Jesus? Porque, meu irmão, biblicamente você não pode quebrar. Pode um cego guiar outro cego? Como é que você pode falar de Cristo se você não anda com Cristo? Como é que você pode falar de Cristo se você não está vivendo Cristo? Então primeiro você tem que mostrar, ser luz, andando nos caminhos do Senhor. Mas essas palavras podem ser quebradas
quando você for colocar a tua fé em ação. Você não pode ser aquele samaritano e o levita. Lembra do bom samaritano? O sacerdote e o levita, eles estavam indo para o templo adorar a Deus, mas existia uma pessoa caída, necessitando de ajuda. Eles passam direto: não, eu tenho que adorar a Deus. O levita, igual diz o Anderson Freire, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo, mas assim como o próximo ele não amou. Então você quebra e cumpre a palavra de Deus quando você tem que amar o próximo, quando a sua fé tem que entrar em ação, com os ensinamentos que você já aprendeu. Então assim, você tem que ter um familiar, igual minha avó. Minha avó, ela está 102 anos, pegou um Covid, mas não derrotou ela. Ela está firme e forte, mas ainda está sofrendo assim, algumas sequelas, né, que o Covid traz. E minha mãe está cuidando, não somente a minha mãe, mas meus familiares. Ela está cumprindo a palavra de Deus. Ela estaria desagradando a Deus se ela estivesse indo para os cultos lá e a mãe dela necessitando. Você entendeu? Então você pode quebrar quando você coloca a sua fé em ação. Igual Jesus Cristo fala do bom samaritano. O bom samaritano, ele parou e ajudou um judeu, e o judeu não ajudou o seu próprio irmão. E assim é, meus irmãos, quando você vier e ver alguém ali, às vezes caído, ali precisando de ajuda, leva essa pessoa para um lugar, assim, para um hospital, não sei. Ou um familiar está precisando de uma ajuda, não tem ninguém a quem cuidar. Chegou a hora de você colocar a sua fé em ação. Chegou um vizinho, não tem ninguém, abandonaram, mas você é um cristão, eu vou ajudar, né? Que Deus, ele está lá do alto e ele está vendo tudo isso. Então o irmão e a irmã é a luz do mundo. Os irmãos pegaram, então tem que guardar os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Você não pode andar igual as pessoas andam lá no mundo. Você tem que ser a diferença. Estamos aqui para ser a diferença, não para machucar, não para apedrejar ninguém, mas sim para ajudar. Você vê que Jesus Cristo, ele não ficou apedrejando a mulher que foi pega no adultério. Você entendeu? Mas sim para falar assim: ó, eu sirvo um Deus que ele vive. Ele tem grandes coisas na sua vida. Creia que ele irá fazer grandes coisas. Porque aquele que começou a boa obra, meu irmão, nas nossas vidas, ele é fiel. Quando ele me escolheu, eu era um prostituto, um nóia, e ele falou: eu te escolhi. Eu te escolhi. Assim somos todos nós. Agora vamos entrar no livro de Isaías. Você me ajuda aqui, Timóteo? Então essas festas que muitas igrejas hoje em dia estão trazendo para fazer a igreja ficar cheia, é errado perante a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo nas cartas que ele envia ali para Gálatas. Só simbolizava, e quando você vive aquilo, você mostra que você é um judeu, você é um hipócrita, e Cristo está morto. Cristo vive na gente. Então isso virou sombra. Hoje nós vivemos um novo mandamento, e o novo mandamento é amar, é colocar essa fé em ação. Pegar os ensinamentos, transformar a nossa vida, o nosso coração. Transformando o nosso coração, a gente vai transformar a vida de muitas pessoas. Através das atitudes, as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim: eu nunca vi um cristão igual esse. Nunca vi. Existe mesmo. Olha, eu feri ele aqui, pá. Ele me olha ainda com essa cara assim de: eu tenho dó de você que está me ferindo. Eu não é? Estou xingando ele, ele continua assim do mesmo jeito. Vai, continua até você se cansar. Aí, pá, eu vou te massacrar, toma, pá. Aí chega uma hora que vou botar mais uma assim para ver se ele se incomoda.
vou tentar pegar aqui, irritando ele, pegando a calça assim, e ele continua do mesmo jeito, né? Então é esse o evangelho que Cristo ele quer. Que vai chegar uma hora eu vou desistir. Me ajuda a ficar igual a você, porque eu tentei te provocar, mas você mostrou. Então é isso que Cristo ele pede pra gente. Então Isaías 54, versículo 1. Entramos nas falas de Paulo. Deixa eu tomar. Versículo 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casa solitária do que os filhos da casa diz o Senhor. Da casada. Da casada. É que eu risco aqui, meus irmãos, a Bíblia. E tô te ajudando, viu? O que ele está falando? Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha para o irmão e fala assim: ei, canta, meu irmão. Você pegou aí, canta e alegra-te, pois servimos um Deus todo-poderoso. Paulo, fica aqui, que agora nós vamos ficar aqui em Isaías 54. Ele vai usar essa comparação aqui, em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Só fala um pouquinho, até o 22, vamos. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Abraão teve quantos filhos? 2 filhos. Quantos filhos Abraão teve? 2. Então, só para vocês, irmão, entender, quando ele fala da estéria, aquela que não teve dores de parto, porque ele vai falar que essa é aquela da promessa, e ele vai usar Agar e a Sara de referência para falar assim: Abraão teve 2 filhos, mas um foi feito igual eu, igual você, no pecado, na carne. A Sara não, a Sara havia uma promessa. Deus ele fez uma promessa para Abraão. Assim tem uma promessa na sua vida e você precisa andar na fé. Quem consegue entender isso? Quem consegue entender isso? Depois assista essa pregação para os irmãos entenderem. Então ele vai trazer aqui o versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. A promessa do nosso Deus. Então por isso que ele está usando a passagem até mesmo de Isaías, para mostrar o povo de Gálatas ali que servimos um Deus que vive, e essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo ele é o filho da promessa que Deus faz para Abraão. E aonde que a gente entra nessa promessa? Vocês conseguiram entender? Então Agar, assim continua para os irmãos entender. Ela representa o Monte Sinai. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então a lei, aqueles que permanecem na lei de Moisés, representa Agar. Mas agora a Sara já não. Continua. A qual que nós paramos? Versículo 25. Versículo 25.
Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Porque eles continuam na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Então eles estão na escravidão. Assim, mas agora nós não. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, Jerusalém, a qual é nossa mãe. nossa mãe. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tudo que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então, ó, agora entramos na promessa do nosso Deus Todo-Poderoso, que está escrito em Isaías e se cumpre nas nossas vidas através de Cristo Jesus. Quem entendeu? Mas para isso devemos guardar o que? Os mandamentos, a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Amém? Então, ó, volta o versículo 1 de Isaías, lê até o 3. Aqui é promessas. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não o impeças. Tá pegando aqui? Você recebe? Você recebe? Deus assim coloca no meu coração que, por exemplo, tem duas pessoas que vai receber essa palavra aqui. Uma sou eu e a outra quem é? Ah, então eu me enganei, foi do homem isso. Tem muita gente aqui, o Espírito Santo fala que tem mais. Amém? Então, ó, versículo 2. Alarga o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda a tua descendência, possuirá as nações, assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Assim, meus irmãos, ontem eu coloquei um texto lá no grupo, aqui ó, deixa eu ver, Mateus capítulo 13, pode ficar aí, assim, que aí eu vou ler para a gente continuar ali. Mas olha que forte. Versículo 33 é a menor parábola que Jesus Cristo vai dizer. Ela só vai dizer isso aqui, ó. Versículo 33. Outra parábola, disse ele. Ó, deixa eu explicar. É como se Pedro estivesse falando assim: Jesus Cristo me escolheu. Ele falou que eu vou ser pescador de homens. Entenda isso. Eles estão num pedacinho de terra ali. É 12 discípulos. O início. Eu vou pedir, traz a minha Bíblia lá, a nova tradução, linguagem de hoje, que vai ficar até um pouco assim mais claro. E Pedro, ele estava vendo assim, eu sou pescador, vou mudar seu nome agora, André, que é o irmão de Pedro. André, eu sou pescador de peixe. E Jesus Cristo, ele fala, fazendo favor, guerreiro, a nova tradução, linguagem de hoje, essa mesmo. Ele fala assim: eu sou pescador de peixe. E Jesus Cristo falou que eu vou ser pescador de homens. Eu sou estúpido, eu sou arrogante. Obrigado, viu, guerreiro? É o Tito. É o Tito. E ele fala assim, então entenda isso, coloca isso no seu coração. Às vezes você olha assim, mas o que Deus vai fazer na minha vida? Você vai ser uma boca de Deus. Você vai ser usado assim para transformar, para profetizar, para curar, né? Em nome do Senhor Jesus. E Pedro, ele está pensando: eu sou pescador de peixes. E Jesus Cristo fala que eu vou ser pescador de homens. E tudo tem o seu tempo determinado. Você precisa esperar. Você não pode ficar se cobrando, né? Você precisa esperar.
E Jesus Cristo vai usar essa parábola de fermento no versículo 33. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava... Só esse aqui, ó. Só novamente assim. Jesus contou mais essa parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Você vê que Jesus Cristo tinha um costume. Pedro, Tiago e João, vem junto comigo. Assim, ó, fermentando. É igual um pão. Quando você coloca o fermento, você mexe ali, deixa ali. Depois o que acontece? O pão, ele cresce. Assim é o Evangelho. Assim é os milagres de Deus nas nossas vidas. Assim é a vitória de Deus na nossa vida. Assim é esse fermento. É esse fermento. É esse fermento que Deus ele espalha. Assim, e há um tempo para esse pão crescer. Conseguiram pegar isso aqui? Então, voltando aqui para o livro de Isaías, Deus, ele faz promessas, mas poucas pessoas, meus irmãos, poucas pessoas, elas creem nessa promessa. Eu já vi assim pessoas, e para você entrar nessa promessa, é necessário você crer. Se você não crer, você não vai viver essas promessas. Eu já vi pessoas, o pastor ser usado, a pessoa estava vivendo no mundo, assim, o Espírito Santo revelar, ó, o diabo quer levar essa pessoa, eu tenho grandes coisas, mas para isso é necessário essa pessoa crer. E o pastor ser usado, fala assim: olha, meu irmão, olha, Deus está te dando uma nova chance. Fica firme, olha, fica firme no Senhor, que o Senhor iria livrar ele de todo laço. Mas é necessário você ficar firme, porque olha, eu vejo, está repreendido na sua vida, mas eu vejo uma sepultura aberta. E se você ficar firme, Deus, ele fecha essa sepultura. O rapaz, ele ouviu isso, fiquei até arrepiado, falou para a esposa. Fiquei até arrepiado quando o pastor falou assim, foi forte, falou do meu passado, que Deus tinha me dado já vários livramentos, mas ele não creu na palavra. Ele não ficou ouvindo para a igreja, e Deus, ele não deixou Deus trabalhar nele. Ele continuou lá no mundo. Vamos para a igreja hoje, fulano, de novo? Não, vai em paz. Estou bem, estou com Jesus. Até que chegaram um dia e mataram ele. Não creu. Mas já vi pessoas que creram, sentaram, entraram na igreja assim, destruídas. E a palavra sendo pregada, falo assim: eu creio, eu vou perseverar. Traficantes, homens sexuais aí, assim, pessoas que creram na palavra e persistiram e viu que Deus, ele existe, que ele liberta assim das coisas do mundo, que liberta assim daquilo que a pessoa acha que é impossível. Não, eu nasci assim, não tem mudança, mas creu, a fezinha ali. E hoje dá o testemunho do que Deus fez na vida. Tem até um que virou um pastor. O pastor até profetizou: ó, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, rapaz. Deus, ele te ama, ele te escolheu. Porque isso tem acontecido, para o nome de Deus ser glorificado. Mas permanece firme, crê que Deus vai fazer grandes coisas. Ele pegou essas palavras assim, ó, e ele creu na palavra de Deus. E quando o pastor voltou naquela cidade, esse rapaz chegou assim e falou assim: pastor, lembra de mim, pastor? Não, nunca te vi. Eu sou aquele rapaz, pastor, que o senhor veio, que era um drogado. Eu sei que o senhor não ia lembrar mesmo, porque olha como Deus me transformou. Olha o que Deus fez na minha vida.
Oh, você mesmo está bonito, está elegante. E ele pega e fala assim: olha, hoje eu sou um pastor também. Quando eu fiquei sabendo que o senhor ia vir para cá, eu falei: não, preciso contar esse testemunho. Por quê? Porque ele creu. E olha aqui, ó, uma coisa que eu preciso colocar essas palavras em você. Igual eu estou no livro de Gálatas também. Paulo ele fala assim que sente dores de parto a fazer Cristo ser gerado nas pessoas, fazer as pessoas acreditar. Às vezes as pessoas elas têm pouca fé, às vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. Mas eu falo assim: mas servimos um Deus todo-poderoso, que Ele te capacita. Ele usa os loucos para confundir os sábios. E olha aqui, ó, você precisa confiar em o que? No versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então é necessário o irmão, a irmã, crer e permanecer. Pastor, eu estou buscando. Continua. Há um tempo para todas as coisas. Espera. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, mas é necessário você não temer. É necessário você crer, permanecer. Por quê? Olha aqui no versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha para o irmão que está do lado, assim, faça essa palavra assim entrar no coração dele. Olha assim para ele. Beatriz, olha para a irmã que está. O Eric, olha para o Yuri aí, né? E fala assim, ó: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que ele fez com Daniel nas covas na cova dos leões lá. As ferramentas preparadas. Mas entenda uma coisa: Daniel andava de qualquer jeito? Daniel ele estava na Babilônia. A Babilônia nos tempos de hoje representa o mundo. Mas você vê algum texto Daniel julgando as pessoas? Você é um macumbeiro, igual eu vejo pessoas. Você vê algum texto Daniel? Não existe Daniel em nenhum momento ele julgando as pessoas. Existe Daniel ali servindo Deus, dando um exemplo. Olha, meu Deus vive, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você vê que Deus ele livra Daniel ali da cova dos leões. Assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê ele julgando alguém lá? Eu não vejo, eu procuro Jesus Cristo julgando as pessoas, eu não vejo. A palavra fala que a gente tem que julgar aqueles que dizem ser cristão e não são. As pessoas dentro de casa, não as pessoas do lado de fora. Mas eu falo assim, às vezes quando eu falo assim, aqueles que estão dentro de casa, é obreiros que já falaram assim: eis-me aqui, eu estou pronto para servir, eu estou pronto para ser referência. Isso é uma responsabilidade tremenda, porque agora você está falando assim: eu sou luz, eu sou uma referência nas pessoas para Deus, não para mim. Então, porque eu morri, eu não sou estrela. Quem é estrela dentro de mim é Cristo. Então é Ele que vive, não sou eu. Então você precisa ser referência. Mas nenhum texto você vê assim ele julgando. Ele sempre fala para os irmãos que estão dentro da igreja: vocês não podem andar. Como a gente vai conseguir as pessoas do mundo se vocês estão andando igual as pessoas do mundo? Então vocês têm que me ajudar a ganhar as pessoas, tanto na escola como no trabalho, até mesmo dentro da sua casa. Um dia eu falei que eu fui numa casa fazendo uma visita, e estou lá pregando para o rapaz: entrega sua vida para Jesus. O rapaz quase entregando a vida para Jesus.
Eu falei assim: entrega, amanhã vai ter batismo. Se batiza. A mulher dele foi abrir a boca, pegou e disse assim: meu benzinho, se batiza. Ele despertou na hora, olhou assim: pra quê? Pra ser igual a você? Não, prefiro o pastor ficar no... Então, por exemplo, para o evangelho avançar, é necessário você ali ter sabedoria. Ter sabedoria no seu casamento, como esposa. Ah, meu marido é do mundão, mas você não é. Tenha paciência. Tenha paciência com os filhos ali. Tenha paciência, tenha paciência. E você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram salvos ali da fornalha. Então, para finalizar, meus irmãos, versículo 17 de Isaías 54. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Para finalizar aqui, para o irmão tomar posse, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Ei, o quê? Porque o Criador é o teu marido. Quem é o teu marido? Deus. É o Criador. Você pode finalizar só o 5. Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Então, ao Criador, Ele é o teu marido. Só você confiar, você não precisa ficar assustado assim com os leões. Cadê os leões? Vem aqui, os leões. Vem aqui. Seu cabelo está parecendo um leãozinho assim, hein? Gostei. Eu falo para minha filha que eu queria que minha filha tivesse um cabelo assim, mas ela não deixa. Ela tem um cabelo assim, mas ela alisa o cabelo. Vem aqui. Vem aqui, leão, também. Você também está parecendo um leão, mas os anos já renovados já, não é? Eu e o William estamos cortando cabelo assim, estou aconselhando eles: vamos entrar assim também, todo mundo. Eles: não. Então nós somos o... Você é o Daniel. Aqui, os leões tá querendo te assustar. Cadê? Ixi, os leões não estão com fome, não. Ei, meu Deus do céu, os leões estão dormindo. Está uma presa aqui. Fica aqui. Cadê os leões? Cadê os leões? Pegando assim, e, por exemplo, ele continua, nada está tirando ele do sério. Você entendeu? Olha aqui, tentar assustar ele. Mas ele continua sem se apavorar. Você não pode ficar se apavorando. Você precisa confiar no teu Criador. Você consegue entender? Tenta assustar ele aí. Vocês para assustar também, eu falo você, nem eu. Assim, mas vocês estão pegando? Assim tem que ser o seu Criador. Assim é o seu Criador. Nada pode te tirar da presença dele. Você não pode sair por nada. Você precisa ficar firme e forte até ele voltar. É igual um soldado. Se o comandante fala assim: soldado, fica aqui de guarda até eu voltar. Você vê o soldado saindo? Não, ele fica ali cumprindo ordem de quem? De homens. Mas é o teu Deus que fala com você. Não se assusta, porque toda ferramenta, toda palavra contra ti, ela não vai para frente, não. Eu vou, só confia, continua me buscando, continua vivendo a minha palavra, continua transformando vidas, continua falando do meu nome, que olha, de você cuido eu. Amém? Pegou? Amém. Os leões aí. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, toma posse. Amém, meus irmãos? Podem ficar de pé. Deixa eu ver aqui, aqui tem um louvor que eu mandei para uma irmã. Deixa eu ver aqui.
Só por aqui. Eita. Tá ruim demais. O pessoal tá mandando mensagem aqui, sério. Deixa eu receber as mensagens, senão eu não vou conseguir. Nessa palavra aqui, meus irmãos. Eu recebo. Eu creio, Pai. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto, oh, glória a Deus. Santo, santo, santo. não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz.
O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagres esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Quer ouvir? Eu vi lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Oh, glória, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.